Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise detalhada da questão de número 97 da prova do Enem de 2022, Enem Principal, Caderno Azul. Vamos fazer a leitura atenta do texto da questão para aí sim nós fazermos então a análise detalhada da temática envolvida. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido, para aumentar de 0,7 a 3% a abundância de um isótopo específico, o urânio-235. Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio-235 e de urânio-238, para separá-los por efusão, precedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento. Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade? E aí você tem as opções de respostas: peneiração, centrifugação, extração por solvente, destilação fracionada e separação magnética. Primeiramente, o que a gente pode tirar de aprendizado aqui dessa questão com relação à temática envolvida? Ele começa falando no texto que o urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares, ou seja, nós estamos falando da energia nuclear. Professor, como pode o urânio gerar energia? Como isso é possível? Bom, o urânio, gente, ele gera energia através de um processo nuclear chamado de fissão nuclear, tá? O nome desse processo é fissão nuclear. A palavra fissão significa quebra do núcleo. Como acontece esse processo? Quando você pega especificamente um isótopo do urânio, que é o urânio-235, e eu vou mostrar para vocês aqui através da equação. O urânio-235, o número atômico do urânio, 92. Esse urânio ele pode ser bombardeado com um nêutron em altíssimas velocidades. Quando você consegue, através de um nêutron, quebrar o núcleo do urânio, você vai gerar subprodutos, que são o bário, o criptônio e a liberação de 3 nêutrons. Um detalhe dessa equação de fissão nuclear do urânio é que esse processo libera muita energia, galera. É esse o detalhe que vocês precisam saber. Esse processo aqui libera muita energia, Então, no período pré-Segunda Guerra Mundial, os cientistas começaram a trabalhar com urânio na tentativa de otimizar esse método que liberava grande quantidade de energia. Viu-se aí uma grande oportunidade de construir, por exemplo, bombas atômicas que usassem como princípio a fissão do urânio. Só que um detalhe interessante que vocês precisam saber é que eu não posso simplesmente encontrar uma amostra de urânio, achei urânio aqui no quintal da minha casa. Já tenho então tecnologia para fazer então uma bomba atômica. Não funciona bem assim. Por qual motivo? O próprio texto da questão fala: para tanto, o seu mineral, ou seja, você encontra urânio na natureza na forma de minerais, que são óxidos de urânio. Esse óxido de urânio ele vai ser refinado e convertido a hexafluoreto de urânio. Então, você vai transformar esse óxido de urânio em um sal de urânio, hexafluoreto de urânio,
e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7 a 3% a abundância do urânio 235. O urânio na natureza, galera, ele existe na forma de dois isótopos, tá? Existe o urânio 235 e existe o urânio 238. Urânio 235 e urânio 238. Qual é o mais abundante, professor? O mais abundante é o urânio 238. Abundante. Mais abundante. O urânio 238 ele é o mais abundante, ou seja, ele existe em maior quantidade. Mas com esse urânio 238, você não consegue fazer a bomba atômica. Você faz a bomba atômica com urânio 235. Só que o percentual de urânio 235 é muito baixo. Como o próprio texto colocou aqui, 0,7% é urânio 235. Então, com essa concentração de urânio 235, você não consegue fazer a bomba atômica. Você precisa fazer o que, então? Você precisa aumentar o percentual do urânio 235 nessa amostra. A técnica utilizada para aumentar o percentual de urânio 235 numa amostra de urânio chama-se enriquecimento de urânio. Então, o nome do processo é esse, enriquecimento de urânio, em que esse percentual aqui, que inicialmente é 0,7%, mas através do enriquecimento, esse percentual ele pode chegar até 3%. Quando você chega nesse percentual de 3%, você atinge uma coisa que nós chamamos de massa crítica. Massa crítica. Massa crítica é o menor percentual de isótopo 235 do urânio que você precisa ter numa amostra para que seja possível efetuar o processo de fissão nuclear. Então, quando você chega nesses 3%, você tem ali a quantidade de urânio 235 necessária para iniciar o processo de fissão nuclear. E aí ele vai explicar aqui, galera, então, como que acontece esse processo de enriquecimento de uma forma mais técnica, que eu vou já chegar nessa outra parte do enunciado. Vocês já estão percebendo que o meu objetivo aqui não é meramente dar a resposta da questão, porque resolver por resolver, você encontra vários vídeos aqui no YouTube. A ideia aqui do canal é a gente mergulhar nos detalhes, fazer uma revisão geral do assunto, tá? Esse processo de fissão nuclear, galera, ele acontece com urânio, mas não somente com urânio. Outros elementos também podem sofrer fissão nuclear, como plutônio, por exemplo, enfim. A fissão nuclear, ela pode ser utilizada para duas finalidades básicas, tá? Para a questão da construção das bombas atômicas. Então, as bombas atômicas que destruíram as cidades de Hiroshima e Nagasaki são bombas que são a base da fissão nuclear, mas a gente pode utilizar também a fissão nuclear para os reatores nucleares, tá? As usinas nucleares, elas utilizam o processo de fissão. Então, as usinas nucleares hoje que a gente tem ativas no mundo, temos aqui no Brasil a usina de Angra, temos ao redor do mundo Fukushima, que foi episódio de um acidente relativamente recente, temos a usina de Chernobyl e outras mais espalhadas ao redor do mundo que usam essa tecnologia da fissão para geração de energia. Professor, quais são as vantagens de você utilizar a energia nuclear? As vantagens é que você gera muita energia utilizando pouco material radioativo, então é um processo economicamente bem interessante. A desvantagem que eu posso citar para vocês, logicamente, que é a questão da segurança. Apesar dessas usinas serem extremamente seguras, mas se acontece um acidente com material radioativo, você tem uns exemplos aí, próprio exemplo de Chernobyl, que foi o maior acidente nuclear da história da humanidade e até hoje gera consequências.
Então, realmente, quando você pensa em termos de acidente, o custo-benefício ele se mostra talvez não tão interessante. E aí ele coloca aqui que uma das formas de enriquecimento ela vai utilizar o quê? A pequena diferença de massa que existe entre o urânio 235 e o urânio 238. Então vejam bem que a questão fala que uma das formas de enriquecer ela vai utilizar o quê? A pequena diferença de massa entre esses hexafluoretos de urânio 235 e 238 para separá-los por efusão. E aí ele não cita bem o que é esse processo de efusão, mas ele continua dizendo aqui, ó, precedida por uma vaporização. Então vai rolar aqui uma vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente, milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, os cientistas estão buscando processos alternativos, ou seja, eles estão buscando aí outras maneiras de você enriquecer o urânio, aumentar o percentual do isótopo 235. Considerando a diferença de massa mencionada, qual é um procedimento alternativo que poderia ser empregado para tal finalidade? E aí, quando a gente vai pensar em termos de respostas, galera, você vai na letra A, peneiração. Aí você talvez ficaria no momento na dúvida, né? Porque, vejam bem, a questão ela falou barreira porosa formada por tela. Professor, talvez seja uma peneiração. Só que eu gostaria que você lembrasse comigo que a peneiração ela é um método que se baseia na diferença de massa ou diferença de tamanho? Diferença de tamanho. Quando a gente fala em peneiração, a gente está falando de diferença de tamanho. Então, por exemplo, você vai peneirar a areia. Quando você peneira a areia, você quer que o grão mais fino da areia passe pelo poro da peneira e o grão mais grosso fique retido. Então, ali você está fazendo uma separação por diferença de tamanho. Em nenhum momento o texto da questão cita que existe uma diferença de tamanho entre esses hexafluoretos de urânio para que você possa utilizar, então, uma peneiração. Vou analisar a letra C, extração por solvente. Extração por solvente é um método que se baseia em diferença de polaridade. Diferença de polaridade. Então, vamos lá. Extração por solvente, exemplo. Você vai fazer um chá na sua casa. Você pega as folhas da planta, no caso, que você vai fazer o chá, pega essas folhas e deixa de molho num líquido, geralmente água. Então, você deixa a folha de molho na água porque a água vai extrair as substâncias que têm polaridade semelhante. Então, a água, que é uma substância polar, ela não vai conseguir dissolver toda a folha, mas ela vai dissolver as substâncias que ela tem polaridade semelhante. Então, isso é extração por solvente, se baseia em diferença de polaridade. Não é o caso aqui. Destilação fracionada também não, galera, porque a destilação fracionada ela é um método que se baseia na diferença de ponto de ebulição. Então, na destilação fracionada, eu vou ter uma substância que está misturado com outra, formando ali uma mistura homogênea, e elas têm pontos de ebulição diferentes, porque acabam tendo também polaridades diferentes. Então, não é o caso aqui, em nenhum momento a questão fala de diferença de polaridade ou diferença de ponto de ebulição. Separação magnética, galera, seria bem inconveniente também aqui, porque é um método que se baseia na diferença de magnetismo. Ou seja, a separação magnética ela leva em consideração
que um dos componentes da tua amostra precisa ser ferromagnético, tá? Ferromagnético. Traduzindo, um dos componentes da tua mistura precisa ter atração por ímã. Quais são os materiais ferromagnéticos? Ferro, cobalto e níquel, tá? São esses 3 metais que sofrem atração por ímã: ferro, cobalto e níquel. Então, para eu aplicar separação magnética, eu preciso que na minha mistura tenha ferro, cobalto ou níquel e um outro componente diferente disso, para que eu possa aplicar, então, a ação do ímã. Centrifugação, professor? Sim, centrifugação é a resposta correta, porque centrifugação é um método que se baseia na diferença de densidade. Ah, professor, mas a questão ela não fala diferença de densidade, ela fala diferença de massa. Quando ele fala diferença de massa, diferença de peso, podemos colocar assim, a centrifugação ela é um método que leva isso em consideração. Ela força aquele componente mais pesado a decantar primeiro. Quando a gente fala do urânio 238 e 235, existe uma diferença de massa entre os dois. O urânio 235 ele é mais leve, o 238 é um pouco mais pesado. Então, se você faz esses materiais passarem repetidas vezes por uma barreira porosa, a tendência do 238 é ir para o fundo desse recipiente, sofrendo assim um processo de decantação forçada através de uma centrífuga. Vale destacar também que esses hexafluoretos de urânio, eles foram vaporizados, eles estão no estado gasoso. Eu preciso recordar a você que a gente calcula a densidade de um gás através da equação PM sobre RT. Essa equação aqui ela é utilizada para fazer um cálculo de densidade de gás. E, considerando que esses 2 hexafluoretos de urânio estejam sob as mesmas condições de pressão, porque eles vão estar dentro do mesmo frasco, sob a mesma temperatura, o R é igual para todo mundo, a diferença entre eles não é na massa molar? É verdade, professor, a diferença entre eles é na massa molar. Pois então, quanto maior a massa molar, maior a densidade. Então, a gente pode dizer que sim, o hexafluoreto de urânio 238, ele vai ter uma maior densidade, por ter uma maior massa molar, do que o hexafluoreto de urânio 235. Então, acaba que a diferença entre eles, por ser na massa molar e eles estarem vaporizados, também é uma diferença na densidade. E densidades diferentes eu separo por centrifugação. Então, por isso que a alternativa correta é a letra B. Claro que essa questão, teoricamente, você não precisaria ter todo esse conhecimento que eu coloquei para respondê-la de forma correta. Tá? Essa questão você teria que conhecer basicamente cada um desses métodos que foi citado nas alternativas e dentro da interpretação do texto você vê aquilo que mais seria coerente com aquilo que ele colocou. E como eu falei para vocês, em termos de coerência, seria de fato a letra B. Mas, como eu canso de falar, o meu objetivo aqui não é só dar o gabarito da questão, é agregar conhecimento. Então, cada vez que eu resolvo uma questão com vocês aqui, eu agrego vários e vários conhecimentos. A gente falou do processo de fissão nuclear, falou das aplicações, vimos as equações, falei para vocês do processo de enriquecimento, trabalhei com vocês cada um desses métodos citados nas alternativas. Então, essa questão 97, do jeito que ela está aqui, ela nunca mais vai se repetir no Enem. Mas radioatividade vai cair novamente no Enem. E se cair alguma coisa relacionada aqui com algo que eu falei, bom para você que vai fazer a prova do Enem novamente, beleza? Eu queria saber, galera, se essa questão para vocês ela foi fácil, vocês acharam ela mediana, estava de boa para acertar, ou ela foi muito difícil? Coloquem para mim aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui muito em breve, vejo vocês para análise detalhada de mais uma questão do Enem. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!